Gênesis, capítulo 6. Quando a raça humana começou a aumentar em número, nasciam cada vez mais filhas, e os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas. Então passaram a prestar atenção nelas e a escolher aquelas mulheres como esposas. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8:32. Hoje passamos por uma daquelas passagens antigas que, à primeira vista, parecem ser apenas um mero registro histórico ou talvez uma lista genealógica sem grande importância. Pois, daquelas que as pessoas costumam saltar quando estão a ler. Exatamente. Mas a verdade é que estas linhas escondem chaves profundas sobre a natureza humana. O nosso foco hoje recai sobre o livro de Gênesis, mais especificamente, no capítulo 6, nos primeiros 2 versículos. A ideia central que vamos explorar nesta análise profunda é fascinante e carrega um peso enorme para os dias de hoje. Muito peso, sem dúvida. É a ideia de como a escolha das companhias e as alianças que se formam têm o poder absoluto de moldar um destino. Para quem nos ouve e para que seja possível entrar no ambiente da época, imaginemos o cenário. A humanidade estava numa fase de expansão explosiva. Aquela velha ordem dada no princípio, a ordem clara de frutificar e multiplicar, estava a ser cumprida à risca. Havia um sucesso demográfico inegável no mundo antigo. O texto relata mesmo que começavam a nascer cada vez mais filhas, as cidades cresciam, a civilização expandia-se. Parece um cenário de prosperidade absoluta, de uma humanidade a florescer, não é? Pois parece. Mas é um cenário que, de facto, esconde uma tempestade que se aproxima muito rapidamente. O contexto histórico e literário deste momento é absolutamente crucial para compreendermos a crise. Como disseste, há um aumento demográfico impressionante. As estatísticas da época estariam no pico, mas a tragédia reside no facto de que esse crescimento numérico não foi de todo acompanhado por uma preservação espiritual. Ou moral. Certo. Faltava ali uma base sólida. Faltava tudo. Surge então uma ruptura no texto bíblico. O relato indica que os chamados filhos de Deus começam a prestar atenção à beleza das filhas dos homens e passam a escolhê-las como esposas. A missão da nossa exploração de hoje é mesmo perceber o que está por detrás destas palavras. Explorar o que este momento singular significa e compreender as vastas implicações morais que dele derivam. Porque não se trata só de um casamento antigo, não é? Claro que não. Não é apenas uma descrição antropológica de costumes matrimoniais. Trata-se do momento exato em que os valores fundamentais de uma sociedade começam a desmoronar por dentro. O sucesso exterior estava apenas a camuflar uma falência interior completa. E esse contraste é incrivelmente atual. Por um lado temos o sucesso numérico, o crescimento familiar, a expansão constante, tudo a florescer na superfície. Mas por baixo dessa camada superficial de prosperidade, temos uma falha moral a crescer silenciosamente. É a tal analogia do edifício. Exato. Faz lembrar aquelas fissuras invisíveis na fundação de um grande edifício. Ninguém nota nada de errado até ao dia em que a estrutura simplesmente cede. E o texto cria esta tensão narrativa. Claro que a grande pergunta, que tem deixado incontáveis estudiosos intrigados durante séculos, surge quase imediatamente aos nossos olhos quando lemos a passagem. Afinal, quem são estes misteriosos filhos de Deus mencionados no texto? Pois, essa é a grande questão. É uma expressão tão enigmática que captura logo a imaginação. E para compreendermos a gravidade desta ruptura, precisamos de dissecar com muito cuidado as diferentes linhas de pensamento que tentam identificar quem seriam estes filhos de Deus. É um tema que, ao longo do tempo, gerou imensos debates. E acho que podemos agrupar isso em 3 grandes interpretações, certo? Certo. Ao longo da história do pensamento e da literatura antiga, formaram-se 3 grandes interpretações. A primeira sugere que se tratam de seres celestiais, ou seja, anjos caídos. Esta é uma visão bastante presente em várias tradições antigas e em textos extra-bíblicos de épocas muito remotas. E o que dizem essas tradições, concretamente? Nessas narrativas, imaginava-se uma união física e literal entre seres do mundo espiritual e habitantes do mundo físico, quase como se estivessem a criar uma raça de seres híbridos. O que, convenhamos, soa a um argumento perfeito para um filme de ficção científica ou de fantasia épica.
É muito fácil perceber por que razão essa primeira teoria atrai tanta atenção e fascínio da parte das pessoas. Sim, tem um apelo mitológico muito forte. A ideia de ser sobrenaturais a descerem e a misturarem-se com a humanidade tem aquele tom que prende qualquer leitor. Mas, se olharmos para a narrativa bíblica como um todo, essa teoria começa a apresentar alguns problemas lógicos e de coerência, não é verdade? Sem dúvida alguma. Embora seja popular nessas tradições antigas, ela quebra por completo a coerência teológica do livro de Gênesis. O livro foca-se nas escolhas morais da humanidade e nas consequências dessas mesmas escolhas, não em intervenções híbridas. E isso leva-nos à segunda interpretação, que segue uma linha de pensamento mais sociopolítica, E essa já é um bocadinho mais terrena. muito mais terrena. Esta propõe que estes filhos de Deus eram, na verdade, governantes poderosos, reis ou tiranos da antiguidade. A ideia aqui é que estes líderes, devido ao seu poder absoluto, a sua arrogância e estatuto quase divino aos olhos do povo, tomavam para si as mulheres que desejassem. Estariam, no fundo, a oprimir a população e a quebrar as regras básicas do matrimónio através da força e da tirania. Pensemos nos grandes ditadores ao longo da história, ou naquelas figuras de poder absoluto que acham que as regras da moralidade comum não se aplicam a eles. O poder corrompe de tal forma que essas figuras agem como se fossem donas do mundo. Tomam o que querem, quando querem, simplesmente porque podem. É uma leitura que faz bastante sentido do ponto de vista do abuso do poder. Faz sentido, sim? Mas há a terceira via, aquela que historicamente tem tido muito mais peso e que é adotada pela tradição cristã histórica e conservadora. Exatamente. A terceira interpretação é que vê os filhos de Deus como a descendência da linhagem de Sete. Num momento de fraqueza trágica, esta linhagem fiel começou a misturar-se através do casamento com a linhagem corrompida de Caim, que, como sabemos, se tinha afastado dos princípios divinos. E quando exploramos as fontes sobre este período, nota-se uma base muito forte para esta visão. E aqui a história ganha um contorno incrivelmente humano, quase trágico e muito relacionável com o nosso dia-a-dia. Ao analisar as fontes para a nossa audiência, reparamos que a obra Patriarchs and Prophets, especificamente no seu capítulo 6, suporta de forma claríssima essa terceira visão. O texto afirma frontalmente que os descendentes de Sete se misturaram com os descendentes de Caim. É muito direto. Pensando bem na estrutura do livro de Gênesis, isto faz todo o sentido. Já não estamos a falar de seres mitológicos ou de tiranos distantes, estamos a falar de famílias, pessoas reais que tinham uma herança de valores e que, a dado momento, perdem o norte. De repente, começam a ceder e a comprometer ativamente aquilo em que os seus próprios antepassados acreditavam. E o que fortalece essa interpretação é que é ela que melhor preserva a coerência de todo o contexto narrativo. Se olharmos para os capítulos imediatamente anteriores, o 4 e o 5, vemos o autor a traçar meticulosamente os caminhos de duas linhagens que são o oposto uma da outra. São caminhos completamente divergentes. Completamente. Para quem nos acompanha, vale a pena recordar, a linhagem de Caim é descrita como sendo marcada pela rebelião, pela violência crescente e pela construção de uma civilização muito focada em si mesma e nas suas conquistas materiais. Por outro lado, a linhagem de Sete é indicada como sendo aquela onde os seres humanos começaram novamente a invocar o nome do Senhor. Representava a preservação da fidelidade, a identidade espiritual e a ligação a um propósito superior. Ou seja, dois mundos completamente diferentes a coexistir. Um focado no eu e na materialidade e o outro focado no propósito espiritual. A fusão entre estes dois mundos era algo que estava prestes a acontecer e as consequências seriam drásticas. Precisamente. Portanto, o que o capítulo 6 nos mostra não é um evento sobrenatural bizarro, mas sim a fusão perigosa destas duas linhagens humanas que deveriam manter-se distintas nos seus valores e princípios. A barreira protetora da fé estava a ruir por causa de alianças mal calculadas. E as defesas caem. Caem todas. O estudioso Klaus Westermann, na sua obra Gênesis 1:11, traz um ponto de equilíbrio muito lúcido para esta discussão toda. Westermann reconhece plenamente que existem estas várias interpretações que acabamos de secar, mas sublinha o que é verdadeiramente importante. O foco do texto bíblico não é criar um enigma infindável sobre a identidade dos atores destas uniões. O objetivo não é criar um jogo de adivinhas. Não. O objetivo principal do texto é alertar para a corrupção crescente e avassaladora da humanidade.
O mal estava a generalizar-se porque as defesas morais representadas pela linhagem de Sete tinham desmoronado. O foco central não é o mistério da identidade, mas sim a derrapagem moral. E isso leva-nos a uma parte específica do texto que eu considero absolutamente perturbadora. E perturbadora precisamente pela sua simplicidade. O texto diz apenas viram e escolheram. Tão simples, mas tão pesado. É um detalhe tão pequeno e ao mesmo tempo tão denso. O casamento é uma instituição apresentada desde as primeiras páginas da narrativa como algo natural, bom e abençoado. Então levanta-se a questão por que razão uma série de casamentos se torna um motor propulsor desta enorme crise global. A resposta está na motivação. A motivação muda tudo. A escolha de um companheiro para a vida passou a basear-se pura e exclusivamente na aparência física. No fundo, foi quase como uma daquelas aplicações de encontros modernas, onde a escolha é feita num segundo, baseada apenas numa imagem esteticamente agradável, deixando totalmente de lado qualquer espécie de discernimento sobre o caráter, os valores ou a bússola moral da outra pessoa. Se ligarmos isso ao quadro teológico mais amplo, percebemos que o autor usa as palavras com uma precisão cirúrgica. Nos apontamentos da obra Genesis, a Commentary, de Gerhard von Rad, deparamos com um padrão literário revelador. O que ele nota é impressionante. Muito. Von Rad nota que o narrador usa uma estrutura que ecoa a narrativa da grande queda da humanidade no Jardim do Éden, que encontramos no capítulo 3. A sequência das ações no hebraico original mostra perfeitamente a psicologia humana a funcionar da mesma maneira. Temos os verbos vairu, que significa literalmente viram, e vaiktru, que significa tomaram ou escolheram. É a mesma fórmula. Não se trata de uma coincidência de vocabulário. É um aviso para o leitor atento, mostrando como a história se estava a repetir de forma trágica. Para ajudar a visualizar este paralelismo, a nossa audiência pode fazer a ponte direta com o que aconteceu lá atrás, no Éden. Naquele momento, a mulher viu que o fruto da árvore era bom aos olhos, que era esteticamente desejável, e a seguir simplesmente estendeu a mão e tomou-o. Agora, neste capítulo 6, a dinâmica é rigorosamente a mesma. Rigorosamente. Os chamados filhos de Deus viram que as mulheres eram bonitas à vista, sentiram o apelo visual e, movidos apenas por isso, escolheram e tomaram para si como esposas. É o mesmo padrão destrutivo passo a passo. Primeiro o ato de ver, depois o emergir de um desejo incontrolável baseado no exterior e, finalmente, o ato de tomar. O sentido da visão esmaga completamente o discernimento interior. O que parece bom aos olhos substitui o que é certo para a alma. E o que Gerhard von Rad enfatiza como sendo a grande lição deste paralelismo é que a humanidade está a repetir o erro fundamental da queda, mas agora num cenário completamente diferente. Já não estamos perante o incidente isolado com duas pessoas num jardim. Agora o erro está a ocorrer numa escala coletiva, civilizacional. Estamos a falar de massas de pessoas. A verdadeira tragédia deste momento histórico é que o discernimento espiritual, aquela capacidade vital de avaliar o caráter genuíno, os propósitos de vida e a integridade do outro, foi total e tragicamente substituído pela atração visual imediata. Quando uma sociedade inteira começa a tomar as suas decisões mais estruturantes, como a constituição de famílias, baseando-se apenas naquilo que agrada de imediato aos olhos, essa sociedade cortou as suas próprias âncoras. Corta as âncoras e fica à deriva. Caminha rapidamente para um abismo, porque a atração física sufocou a visão a longo prazo. E repara que a verdadeira crise nem sequer começa com violência ou caos. Muitas vezes, quando pensamos numa sociedade à beira do colapso total, a nossa mente vai para cenários de filmes de catástrofe. Pensamos em conflitos armados, exércitos em marcha, ruas destruídas. Sim, pensamos sempre no fim do mundo ruidoso. A degradação do ser humano começa de forma muito mais subtil, quase imperceptível no dia-a-dia calmo das pessoas. Começa com a ideia de quebra de limites. Começa com a relativização de princípios que antes eram inegociáveis. Isso é o mais perigoso. A crise instala-se exatamente quando as pessoas decidem que os limites morais são apenas sugestões antigas e que ceder um pouco não tem importância desde que o desejo pessoal seja satisfeito. É o comprometer dos valores a troco de um conforto momentâneo. E essa relativização contínua atua como a força motriz da destruição. O abandono dos critérios rigorosos e a aceitação pacífica de uniões guiadas unicamente pelo desejo demonstram que a humanidade havia perdido a fidelidade ao seu propósito original.
Os limites de proteção, aquelas linhas de valores éticos que preservam a integridade de uma comunidade, foram deitados fora em prol da conveniência. E as consequências não foram imediatas, foram graduais. A crise aqui descrita é um processo gradual de erosão moral, como uma falésia que vai perdendo pequenos fragmentos de rocha com a chuva constante, até que um dia ocorre um deslizamento massivo. O texto ilustra perfeitamente que desistir do propósito maior, em troca do encanto estético, é assinar a própria sentença, mesmo que no momento pareça uma escolha inofensiva e até agradável. É impossível não sentir o peso dessa constatação quando olhamos para a forma como as relações e as escolhas são geridas hoje em dia, não é? Quantas vezes princípios são deixados para trás por causa de uma oportunidade de negócio que parece brilhante, de uma promoção que exige comprometer a ética, ou de um relacionamento que, apesar de superficial ou até tóxico, tem vantagens imediatas que saltam à vista. Acontece todos os dias. E há uma citação retirada do capítulo 35 do livro Education que capta na perfeição a essência de tudo isto. A frase é muito curta, mas atinge a nossa consciência com imensa força. Diz assim: a escolha de companhias e alianças molda o destino. O texto não sugere que a escolha de companhias influencie o estado de espírito do fim de semana. Diz expressamente que molda o destino. O rumo final. O rumo final. A narrativa de uma vida inteira altera-se profundamente com base em quem nós deixamos entrar nela. Essa citação obriga a uma paragem e a uma reflexão muito séria da parte de quem nos ouve. O que está a ser exposto é a compreensão de que as alianças que se fazem, quer assumam a forma de amizades íntimas, parcerias de negócios ou relacionamentos amorosos, atuam como correntes invisíveis. E aos poucos essas correntes puxam a vida numa determinada direção. É uma atração lenta. Sim, e em muitas ocasiões essas alianças são formadas com bases puramente naquilo que parece vantajoso ou atraente no momento. Um carisma forte, um estatuto social, uma aparência. No entanto, essas escolhas têm o peso de definir uma trajetória existencial prolongada. O que nos leva de volta à linhagem de Sete. Exatamente. Expandindo este pensamento, a linhagem de Sete perdeu a sua identidade não por causa de um exército invasor que os oprimiu pela força. Perderam a sua identidade porque, de forma voluntária e através de alianças que lhes agradavam aos olhos, convidaram a influência contrária a partilhar a sua vida e a educar as gerações seguintes. A ruína entrou pacificamente pela porta da frente. Essa imagem da ruína entrar pela porta da frente muda tudo na forma como interpretamos a queda de grandes instituições ou mesmo de legados pessoais. Não é um estrondo, é um sussurro contínuo de pequenas cedências. Fazendo uma síntese do que abordamos nesta nossa análise profunda, o quadro final fica extremamente nítido para quem nos acompanha. Sim, a lição é clara. A multiplicação demográfica e o êxito aparente, quando ocorrem num vazio de maturidade espiritual e sem alicerces morais robustos, formam uma receita garantida para a corrupção de uma sociedade. O perigo raramente avisa que vem aí. Ele simplesmente infiltra-se no cotidiano. As alianças que se escolhem baseadas estritamente no superficial, ignorando o peso do caráter interior, acabam por destruir as fundações mais sólidas. A identidade única que levou gerações a ser construída dissolveu-se no instante. Tudo na procura insaciável por aquilo que era apenas visualmente apelativo, dado prática. Há um provérbio popular, que acho que todos conhecemos, que é muito sábio e perfeitamente aplicável a este contexto. O provérbio diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Tão simples e tal verdadeiro. Esta afirmação, embora simples, levanta questões exigentes para uma reflexão individual de quem nos ouve. Até que ponto as pessoas a quem concedemos livre acesso à nossa mente e ao nosso tempo estão a influenciar a modelagem do caráter? E numa camada ainda mais profunda, serão todas as influências perfeitamente visíveis e fáceis de detectar? Ou haverá atitudes repetidas silenciosamente, lógicas e formas de pensar a atuar diariamente nas relações que cultivamos, alterando a essência de forma subtil? Essas são as grandes perguntas que ficam no ar e que pedem introspeção. Vivemos numa era bombardeada por estímulos visuais, onde a aparência e o sucesso imediato muitas vezes falam mais alto do que a integridade a longo prazo. Se a grande crise moral da antiguidade, aquela que precipitou o fim de uma era, não começou com uma guerra aberta, mas sim com um simples olhar que decidiu ignorar o discernimento em favor da beleza superficial, temos de perguntar:
Que pequenos princípios de vida estarão a ser relativizados hoje? É uma excelente reflexão. Que critérios inegociáveis estarão a ser postos de lado de forma completamente silenciosa, apenas e só porque a escolha parece inofensiva, cômoda ou demasiadamente atraente num primeiro momento? Fica este pensamento para ecoar na mente e ajudar a avaliar as fundações e as alianças que se constroem no dia a dia. Voltamos numa próxima análise profunda. Fiquem bem.